Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, espero que você esteja bem. Antes de mais nada, aquele ritual padrão de sempre, né? Vem aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo e não esquece, confere os links aqui na descrição, porque eles podem ser muito úteis para você, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que se você já for inscrito no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, principalmente nessa fase agora que eu estou colocando vídeo novo toda semana, beleza? Então vamos nessa, que o nosso curso de farmacologia tem muita coisa para falar para vocês hoje. Vamos falar sobre distribuição de fármacos. Professor, o que é distribuição de fármacos? Bom, se você ainda não viu nossa aula sobre absorção, clica no cardzinho aqui em cima, ou então vai no link da descrição e você vai na aula de absorção de fármacos, que nós começamos farmacologia lá do básico. Então você já sabe que a absorção de fármacos nada mais é do que a passagem desse fármaco da luz do intestino ou da região de absorção para a corrente sanguínea. Por que eu estou falando de região de absorção? Porque normalmente a gente fala de absorção de fármacos no intestino, absorção entérica, mas nem sempre ela acontece lá. Ela pode acontecer também no estômago, ela pode acontecer também nos pulmões, ela pode acontecer na via sublingual, ela pode acontecer nos olhos, ela pode acontecer em várias outras regiões do seu organismo. Vai depender muito da característica, do objetivo terapêutico, enfim, de outras coisas que você precisa, nesse caso, para que o fármaco possa ser absorvido. Só que depois que esse fármaco é absorvido, ele entra na sua corrente sanguínea. Entrando na sua corrente sanguínea, ele vai passar agora por um processo chamado de distribuição de fármacos. Tio Rafa, me diga uma coisa. O que seria uma distribuição de fármacos? A distribuição nada mais é do que a passagem, o transporte, melhor dizendo, do fármaco na sua corrente sanguínea. Então, quando o seu fármaco ele é absorvido, chega na sua corrente sanguínea e ele começa a ser transportado, ali se inicia o processo de distribuição. E aí você precisa lembrar o seguinte, que o seu sangue ele é um tecido muito complexo. E por conta disso, os fármacos, quando eles chegam na sua corrente sanguínea, eles podem se ligar, eles podem se conectar a determinadas moléculas que estão já no seu organismo, beleza? Então, a distribuição de fármacos é o evento que vem logo após a absorção, que é a maneira pelo qual o fármaco ele vai se espalhar, digamos assim, pelo seu corpo, beleza? Então, a passagem do fármaco para o interstício, ou seja, para o seu sangue, ela depende do débito cardíaco. Se o seu coração ele está em débito alto ou débito baixo, a circulação sanguínea é comprometida. Se essa circulação sanguínea é comprometida, o volume de distribuição, ou seja, a quantidade de sangue que está sendo distribuído, perfundido pelos seus tecidos é diferente. Então, por conta disso, o débito cardíaco também influencia. O fluxo sanguíneo na região também pode influenciar na distribuição, lembrando que a gente precisa do fluxo sanguíneo para que esse fármaco seja distribuído. Permeabilidade capilar. É muito comum a gente falar sobre um processo lá na patologia chamado diapedese, que é quando aumenta-se a permeabilidade capilar para que determinadas células do seu tecido imune, elas cheguem até aquele tecido alvo, né? Aquele local onde está ocorrendo aquela lesão. Então a permeabilidade capilar ela também é muito importante nesses casos, porque se o vaso, melhor dizendo, não tiver uma permeabilidade ideal, esse fármaco automaticamente vai ser mal distribuído e perfundido pelos tecidos muito ruim, tá bom? Do volume do tecido, ou seja, o tamanho do tecido, do grau de ligação aos fármacos, das proteínas plasmáticas e tissulares, isso aqui é muito importante, tá? Fármacos que permanecem que a fração maior dele permanece ligada a proteínas plasmáticas, a gente tem um volume de distribuição um pouco mais dificultado. Por quê? Porque ele fica ligado à proteína, ele não se solta. Pelo fato dele não soltar, a sua distribuição acaba sendo comprometida. E da lipofilicidade relativa do fármaco. Isso aqui é uma característica do próprio fármaco, beleza? É muito importante saber disso, combinado? Bom, como é que o fluxo sanguíneo, Rafa, ele pode afetar, o processo de distribuição? Então, a taxa de fluxo sanguíneo para os capilares varia muito. Então, cada um dos tecidos tem uma variação um pouco diferente. E por conta dessa variação diferente, a distribuição acaba sendo comprometida. Então, o fluxo sanguíneo para os órgãos ricos em vasos, como cérebro, fígado e rins, ela é muito maior do que para os músculos esqueléticos. Isso pelo fato de que as vísceras têm um fluxo sanguíneo muito maior, consequentemente, isso faz com que você tenha uma difusão, né, um processo maior de distribuição no momento em que você tem aquela vascularização aumentada, fechou? Bom, a permeabilidade capilar é determinada pela estrutura do capilar e pela natureza química do fármaco. A estrutura do capilar, ou seja, a estrutura do vaso, ela varia em termos de fração exposta, conjunções com frestas entre as células endoteliais. Ou seja, vamos nessa.
Imagina que aqui seja o teu vaso, tá bom? Então tem aqui o vaso sanguíneo, ó, o vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, ele pode ter células muito justapostas ou células um pouquinho mais separadas, beleza? Então, quanto maior for esse intervalo aqui, ó, maior vai ser a permeabilidade. Beleza? Eita, eu tô na frente aqui. Deixa eu... Permeabilidade. Vou mudar de lugar, tá, gente? Permeabilidade. Deixa eu mudar aqui de lugar pra ficar mais fácil de tu ver aí o negócio. Aí, garoto. Vê se dá certo agora. Agora sim. Tá vendo aí, né? Pronto. Então, quanto maior for esse espaço aqui, né, entre eles, maior vai ser a permeabilidade capilar. Isso varia de tecido para tecido, tá? Até mesmo da idade do indivíduo. Então, por exemplo, no fígado endobaço, uma fração significativa da membrana basal ela é exposta em razão dos capilares serem contínuos e grandes. Então, no fígado endobaço, a gente já vê que o padrão de permeabilidade capilar é um pouquinho diferente, beleza? Então, através dos quais podem passar grandes proteínas plasmáticas. Então, mesmo fármacos ligados, por conta da característica do tecido do fígado e do baço, isso pode acontecer de maneira mais fácil. Lembrando, essa permeabilidade ela varia de tecido para tecido. Consequentemente, ela varia de tecido para tecido. Isso também pode influenciar no processo de distribuição de fármacos. Então, no cérebro, a estrutura capilar é contínua e não existem frechas, então a distribuição já se torna um pouco mais complexa. E para entrar no cérebro, o fármaco precisa passar através de células endoteliais dos capilares do sistema nervoso central ou ser transportado ativamente. A gente chama isso, pessoal, de membrana hematoencefálica, tá? Então a membrana hematoencefálica ela também tem essa característica de possuir uma permeabilidade reduzida e apenas fármacos que são muito lipofílicos ou que passam através de transportadores específicos conseguem chegar até o sistema nervoso central, fechou? Então aqui eu trouxe para vocês, ó, uma característica de permeabilidade capilar. Lembrando a vocês que essa permeabilidade capilar, deixa eu me jogar aqui para o outro lado de novo, né? Essa permeabilidade capilar ela vai depender da estrutura do tecido. Então, existem tecidos que essas células justapostas, elas são um pouquinho mais abertas, ou seja, as frechas são muito maiores, e existem elas onde a fresta é muito estreita. Então, isso vai fazer com que a distribuição seja muito mais complexa dependendo do tecido que você está trabalhando, tá bom? Um outro ponto muito importante é a ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas, tá bom? Professor, como assim ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas? Os fármacos, minha gente, eles podem se ligar a proteínas plasmáticas, e essa ligação a proteínas plasmáticas, ela pode ser uma ligação reversível, né? Onde o fármaco ele não consegue se difundir e retarda sua transferência para o compartimento vascular. E a principal proteína que faz isso é a albumina. Lembrando que a albumina ela tem uma característica, digamos que básica, né? Ela é uma proteína que pode atuar como reserva do fármaco, à medida que a concentração do fármaco livre diminui, ela vai liberando esse fármaco dependendo da sua distribuição. Então você tem ali uma fração livre com uma fração constante do fármaco total no plasma. Só que essas ligações podem acontecer não só com proteínas plasmáticas, mas também com proteínas teciduais. Então vários fármacos eles acabam se acumulando em alguns tecidos, levando às concentrações mais elevadas no tecido do que no líquido extracelular do sangue. Eles podem se acumular até com lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E por último, mas não menos importante, a lipofilicidade do fármaco, né? Então a natureza química do fármaco pode influenciar fortemente na sua capacidade de atravessar membranas. Quanto mais lipofílico ele for, maior vai ser a sua capacidade de ultrapassar essas membranas. Então os fármacos lipofílicos, eles acabam se movendo mais facilmente através de membranas biológicas e eles acabam se dissolvendo em membranas lipídicas e acabam permeando a superfície celular. Então a característica do fármaco, ela também é muito relevante para o processo de absorção, de distribuição, desses fármacos no seu corpo, tá bom? Bom, e a gente tem o que nós chamamos de volume de distribuição. O que é o volume de distribuição? O volume de distribuição é a quantidade de fármaco que existe no organismo a partir do momento de concentração zero, ou seja, a partir do momento em que você não tinha nada no seu organismo, a gente vai vendo como é que é o volume de distribuição. Então, o volume é muito importante para a gente avaliar se aquele fármaco ele tem uma distribuição contínua em platô ou se ele tem uma distribuição progressiva até que se inicie uma queda brusca por eliminação. Então, cada um desses fármacos vai ter um volume de distribuição diferente. E o que você precisa avaliar? Você precisa avaliar se esse volume de distribuição ele tem variações muito grandes. Por quê? Porque esse volume ele é comprometido pelos fatores que eu falei. Lipofilicidade do fármaco, ligação a proteínas plasmáticas ou teciduais, vascularização do tecido. Então, tudo isso pode influenciar no processo de distribuição. Então, é necessário que você observe esse volume de distribuição para que você não faça doses altas do fármaco, acreditando que aquele fármaco foi mal absorvido ou que aquele fármaco está sendo eliminado de maneira muito rápida do organismo. Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque imagina que você tem um paciente
paciente que esse fármaco se liga muito a lipídios, beleza? E aí, no ambiente hospitalar, esse paciente começou a perder esses lipídios. Consequentemente, se ele tiver muito fármaco ligado nesses lipídios, quando ele começa a perder esses lipídios, o fármaco começa a ficar livre. E aí ele começa a ter efeitos adversos. Isso acontece muito com efeito pós-cirúrgico. Então, se você faz doses muito altas, além do recomendado, sem verificar o volume de distribuição correto, você pode cometer um erro e esse paciente pode vir até depois, né, com algum problema, com algum efeito adverso em decorrência dessa dose um pouco mais alta, fechou? Bom, minha gente, agradeço você ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado demais dessa aula, não esquece de acompanhar tudo que sai aqui nesse canal, tá bom? E os links aqui na descrição que eu fiz carinhosamente para vocês. Então, um grande abraço, até a próxima e valeu!